Paz e graça, guerreiras! Iniciando aí mais um maravilhoso episódio para você, dessa temporada maravilhosa que Deus tem falado tão poderosamente, que é Escolhidas para Gerar Vida. Mas antes disso, eu quero agradecer aos meus patrocinadores que estão aí comigo, a MKIP, né? Marketing Digital, que é a Nath Rodrigues, que é uma bênção na minha vida, que faz os cortes, que tem me ajudado em tudo nessa caminhada. Também a Gramata Publicações, que é a editora, né, que publica os meus livros, que eu sempre estou indicando aí para as mulheres que querem escrever suas histórias, a Gramata Publicações está aí. E a Raíssa tem um recadinho para você. E aí, galera, um recado importante da Implantar Telecom. Sabe o que garante que você assista a sua transmissão sem travar? Uma conexão estável de verdade. É só apontar a câmera para o QR Code aqui na tela e falar com a gente agora mesmo. E já voltamos. E eu gostaria de que vocês abrissem o coração e recebessem, né, essa mensagem que vocês vão ouvir aqui, porque eu sei que o testemunho delas também é uma mensagem de vida vindo da parte de Deus, que é a nossa querida dupla, Raízes da Adoração, Iris e Fabiana. Para a glória de Deus. Oi, gente! Olá, muito boa tarde para todas vocês que estão aí nos assistindo. Prazer estar aqui pelo convite. E vai ser um privilégio poder falar da palavra de Deus tanto para vocês e contar um pouco do nosso testemunho também. Eu sou a Fabi. E eu sou a Iris. Boa tarde, gente! Que alegria poder estar aqui. Para a gente é uma honra. Quero agradecer, viu, Jéssica? Muito obrigada pelo convite. Amém. E estar aqui hoje podendo trazer um pouco do nosso testemunho, nosso objetivo de vida, nosso ministério. Falar um pouquinho para vocês aqui vai ser incrível. Então, Amém. E essas mulheres de Deus que eu conheci aí ministrando, viu o quanto Deus usa a humildade, também a unção que carregam, né? E eu trago aqui muitas cantoras, mas tem algumas que chamam mais atenção pelo aquilo que elas também estão vivendo. Então, sem mais delongas, eu queria saber de onde vieram essas adoradoras de Jesus. Então, eu acredito que Deus ele une pessoas, né? E esse propósito de Deus ele tem algo diferenciado nas nossas vidas, porque eu sempre trabalhei com música, né? E os meus filhos sempre cresceram em casa num ambiente musical. Não é novidade para eles. Mas nesse tempo, eu acredito que Deus uniu a mim e a minha filha com o intuito de estreitar os laços familiares na perspectiva de unir um pouco mais tanto mãe e filha. É mais com essa característica, esse objetivo. Tanto que nós oramos por famílias quando saímos para ministrar e principalmente chamamos as mães de filhas, para orar, para dizer para elas que as mães precisam exercer ainda mais a sua autoridade de mãe e criar vínculos, laços efetivos com suas filhas, né? Eu acho que o Ministério Raízes da Adoração, além de louvar a Deus com canções raízes, né, vem também com esse objetivo de estreitar os laços familiares e criar um pouco mais de vínculos entre mãe e filha. Glória a Deus, né? E de onde vieram? Por que esse nome, Raízes da Adoração? É só pelos hinos mais antigos ou tem aí uma raiz que papai criou aí em vocês? Tem uma raiz porque nós somos muito transparentes, né? Eu e a Iris, nós somos muito enraizadas, digamos assim. Né? Nós compramos juntas, nós andamos juntas, ela dorme lá em casa, ela me conta os segredos dela, eu conto os meus segredos para ela. Nós temos realmente uma raiz, não é? Entre mãe e filha. Claro que existe essa diferença, ela respeita a minha autonomia como mãe, mas eu também respeito o princípio dela como filha. E, de qualquer forma, nós temos essa raiz. E gostamos também das canções raízes, né? Então bem. Nós gostamos muito das canções raízes, né? Dos cânticos espirituais, cânticos que marcaram a igreja, que atravessou trajetória, que curaram vidas. E, assim, a gente se envolve com isso. Então, a raiz da adoração, ele engloba também essa união entre mãe e filha enraizada de verdade, né? Verdadeiramente, mas também musicalmente falando, com as canções raízes. E aí, e como surgiu essa dupla? Como começou a ser oficial
Como que é um pouquinho da história, né, também? Bom, o Raízes, ele surgiu, né, nesse ano, mas nós já andamos juntas desde que eu entendo por gente, né? Desde pequenininha. Eu já Enraizadas. venho ministrando louvor desde criança com a minha mãe, cultos infantis que ela me levava para poder ministrar. Aí eu fui crescendo, né? Ela sempre me colocando na frente para ministrar nos cultos, ela falava, me chamava para cantar junto com ela. Então a gente foi criando esse vínculo ministerial, né? E aí, ano passado, né, nós tivemos essa ideia. Eu falei assim, mãe, todo lugar que eu vou, o pessoal pergunta de você, né? E todo lugar que ela ia ministrar, o pessoal perguntava de mim. Então, eu falei assim, meu Deus do céu, porque eu ministrava já com meu esposo, né? A gente ministra junto ainda. Hoje nós estamos mais focados com raízes, mas a gente ainda tem algumas agendas juntos. Mas sempre que eu ia ministrar, cadê sua mãe? E ela a mesma coisa, cadê sua filha? Aí eu falei, meu Deus do céu, o que Deus está querendo com esse negócio? E aí, quando foi em janeiro, né, a gente começou a montar ideias, né? Eu componho música, ela também compõe, né? Minha mãe tem aí umas 70 músicas, né, mãe? 72 canções. Isso, eu tenho 2 músicas escritas também. E eu sempre tive um sonho, sabe, de apresentar essas nossas músicas autorais para as igrejas, para as pessoas. E eu falei, poxa vida, por que a gente não divulga isso, né? Por que a gente não mostra isso? E aí que surgiu a ideia da gente abrir o Instagram nosso. Mas de imediato a gente não tinha um nome. A gente só tinha uma ideia de abrir o Instagram nosso. E nem era também por questões de a gente ser uma dupla que ia para as igrejas louvar, nem é porque a gente já fazia isso. Então, não é nenhuma novidade para a gente sair para ministrar junto, porque a gente já vive isso, né? E aí eu falei assim, a minha mãe falou assim, não, vamos pensar no nome, vamos pensar em alguma coisa, vamos oficializar isso de uma maneira mais bonita, mais apresentar. Eu falei assim, então tudo bem, vamos pensar. E aí a gente ficou pensando, vamos colocar aí, porque a gente gosta muito dos hinos raízes, né? A gente vem dessa linhagem raiz, dos hinos pentecostais, dos corinhos de fogo. E aí eu falei assim, meu Deus, como é que vai fazer? Aí eu fui comprar um pandeiro, fui aprender a tocar pandeiro. Falei assim, opa, o negócio já tá começando a melhorar. Falei assim, a mãe quer saber, vamos começar a tocar um pandeiro, começar a trazer essa questão dos corinhos pentecostais para as igrejas, porque a gente ministra muito para mulher, né? Culto de mulheres, e a gente sabe que as mulheres de ciclo de oração aí, né, gosta dos corinhos, hinos da harpa. Falei assim, mãe, quer saber, vamos fazer o Raízes da Adoração? E veio o nome. A gente estava na cozinha, sentado, conversando, ela mexendo na panela no fogão, e eu lá conversando. Falei assim, Raízes da Adoração, o que você acha desse nome? Aí ficou aquela coisa e tal, não sei e tal. E aí eu falei assim, vou abrir o Instagram. Então, o Instagram, a senhora deixa comigo, porque o que eu sei, eu vou fazer, né? Eu vou usar aqui as ferramentas que eu tenho, o telefone que eu tenho, e nós vamos começar a divulgar isso. Só que a gente não esperou que isso ia tomar uma proporção muito séria, né? Porque a gente já faz um trabalho sério. Mas a gente não imaginava que a aceitação das pessoas, das igrejas, dos irmãos, seria assim, tão motivadora pra gente, sabe? E aí a gente começou a fazer sessão de foto, né? Oficialmente Raiz da Adoração. Aí a gente divulgou um vídeo indo homenagear as mães nas ruas e tal. E a gente veio com essa ideia. E acabou que agora o Raiz, ele é oficial, né? E nós estamos aí caminhando para a glória de Deus. Nós temos visto assim, a mão do Senhor abrindo portas mesmo para esse ministério. E nós estamos muito felizes. E a nossa ideia e também a nossa vontade é que os laços entre mãe e filhas, eles se estreitam, sabe? Porque hoje eu falo que eu sou o que sou porque eu tive uma mãe que me ensinou, né? Hoje eu sou uma mulher de Deus, digamos assim, que ama a palavra de Deus, que ama estar na presença de Deus, que ama a igreja do Senhor, mas porque eu não nasci assim, eu fui aprendendo ao longo da vida, né, tendo a minha mãe como exemplo dentro da minha casa, né, não só me levando para a igreja, mas me ensinando dentro de casa, que é o fundamental e que a palavra nos ensina também, né? E hoje eu andar com ela, poder testemunhar, né, os feitos de Deus na nossa casa, na nossa família, a nossa trajetória, para mim é uma honra. E é uma forma de Deus cuidar, né, irmã Fabiana? Porque eu vejo que é um legado que Deus te deu. Sim. Também para honrar uma luta, uma trajetória que muitas pessoas às vezes vê elas aí adorando ao Senhor, mas muitas vezes não vê as marcas ministeriais. As marcas. E elas são reais, né? Elas são as marcas, elas deixam cicatrizes. Sim. Né? Mas nós precisamos aprender a superar essas coisas. Eu costumo dizer que os dedos das mãos não são iguais.
filhos não são iguais, né? Digamos verdade. assim, né? Como minha filha disse que ela aprendeu em casa mesmo, os princípios, as regras, os exemplos cristãos dentro de casa. Mas os filhos não são iguais, né? Eu tenho um Verdade. filho mais velho, né? Irmão dela, hoje ele tem 33 anos de idade. E ele nasceu num outro cenário onde eu não era cristã, Sim. né? Quando ele nasceu. Eu me converti em 2003. Hoje eu tenho 21 anos na presença do Senhor. Mas eu tive ele muito nova, com 17 anos de idade. Então, foi um outro contexto familiar. Eu já venho de uma linhagem musical, né? Eu já fui cantora de baile, já trabalhei com música secular, antes de conhecer, né, a presença de Deus. Mas a minha vida mudou, né? Depois que Jesus entrou, a vida mudou. E essas marcas também dos usos e costumes de uma casa que não serve a Deus ficou implantada no meu filho também. Sim. Porque nessa época ele ainda é uma criança, com menos de 12 anos. Então, esses princípios éticos cristãos não existiam na minha casa, né? Era um outro contexto familiar. E as sequelas desses caminhos, né, que não foram ensinados a ele, eu também sofro com isso até hoje. Porque não adianta, não tem para onde correr. É ensinado. É ensinado. E, além de ensinado, é exemplo. Os exemplos, eles arrastam. Isso. Né? A palavra, ela é ministrada, ela é dita, sim. Ela tem o poder de ser guardada dentro do coração, mas o exemplo, ele arrasta. Verdade. E hoje nós colhemos um pouco desses frutos. Eu não vou dizer que são totalmente o fruto, porque hoje ele é maior de idade para decidir o que ele quer. Claro. Né? Ele tem que ser respeitado o livre-arbítrio. Mas, infelizmente, hoje ele não se encontra nos caminhos do Senhor. Hoje ele se encontra no caminho das drogas, hoje ele se encontra perdido aí na bebedice, nesses caminhos aí que não convém, né? Não condiz. Mas eu acredito e tenho fé. Sim. Eu sou uma mãe que não desisto, eu não desisto. E esse motivo pelo qual ele não estar na presença de Deus nunca foi um motivo suficiente para me tirar da presença de Deus, das coisas que eu preciso fazer como mãe, como mulher, como serva, como profissional, porque a vida tem que continuar. Sim. Né? Eu costumo dizer muito isso para as mães, inclusive mães que estão me ouvindo agora. É necessário que você entenda que você não pode parar. Dói, não é? É difícil a caminhada? É. Você precisa se organizar. É uma organização tanto espiritual quanto psicológica. Você precisa se colocar em um lugar em que você está no centro, não é? Você está no centro, e estando no centro, você consegue ter a rédea, o controle dessa situação. Porque ficar no olho do furacão, muitas das vezes, você precisa estar no centro e segura. Porque senão as situações, elas te arrastam. Elas começam a te arrastar, não é? Você tem problemas profissionais, você tem problemas ministeriais, você tem problemas com casamento, você tem problemas com saúde, você está no meio envolvida com todo esse cenário. Então, você precisa ter, primeiramente, fé, né? Fé e a ciência de quem você é no meio de tudo isso. Isso é muito importante, porque a Fabi, ela traz uma segurança, né? A gente faz leitura corporal dela, não é que ela não sinta, mas ela sabe quem ela é. E como uma mãe é necessário ela saber quem ela é, em Deus também. Porque no meio do furacão a gente começa a perder a nossa identidade. Com certeza. Como mãe, a se culpar, porque a culpa vem também, porque nós mães temos isso. Uma coisinha que sai errada e talvez o inimigo use, até às vezes fala assim, mas você está adorando a Deus e olha lá. Né? E Sim. eu falo isso e não para desmerecer nenhuma mãe, que todas as mães passam por isso. Eu também tenho um irmão que ele não está na presença de Deus, 20 anos, 21 anos na droga. Minha mãe nunca parou de orar. Olha aí. Meu pai nunca parou de orar. E eu era uma drogada. Olha aí. Que coisa, hein? E eu tenho a idade, eu acho que dele. Eu tenho a idade dele. Se minha mãe tivesse desistido, você acha que seria fácil? De maneira alguma. Minha mãe nunca abriu mão da oração. Sim. E isso, minha mãe entendeu que ela era serva. E por mais que ela, às vezes, se culpava de algumas coisinhas que nenhuma mãe é perfeita, né? Mas ela sempre entendeu assim, meus filhos não foram gerados para o inferno. Determina, né? Isso aí. E é isso que motiva, muitas vezes, a nossa caminhada cristã. Sim. Se não fosse essas coisinhas que muitas vezes... Tem gente que não passa tantos problemas, mas eu encontro muitos crentes enlutados. Mas nessa questão de mulheres que têm chamado e às vezes para na caminhada, Fabiana, como é que é isso? De falar assim, não, a minha situação está essa, Deus, eu não vou fazer enquanto o Senhor não fizer. Já passou isso na sua mente, Fabiana? Fala assim, eu vou parar. Porque para mim,
Olha aqui que eu estou passando, Deus. O senhor está vendo? O senhor está me vendo? São as acusações na mente, né? A sensação de impotência é muito grande diante desses fatos, né? Então, essas acusações, elas vêm mesmo. Elas vêm. E é nesse momento que você precisa ter o posicionamento em Deus. Primeiro, quem é Deus? Sim. Deus é tudo. Para quem tem fé, Deus é tudo. Sim. E eu costumo dizer que Deus ele não perde o controle de nada. Se está acontecendo, há uma permissão de Deus. Sim. Para quem tem fé e para quem crê na palavra de Deus. Se está acontecendo nesse momento, seja qual for o momento, há uma permissão de Deus. Mas em que lugar, nesse momento, você vai estar? No lugar de quem crê, de quem confia, de quem está firme, sentindo as dores. Sim. Sentindo as dores, sentindo as acusações, os apontamentos. Mas quem é você em Deus neste momento? É o que faz toda a diferença. E eu sempre tendo a dizer isso, né? A gente nunca deve perguntar o porquê. Mas para quê? Eu sempre me pergunto. Porque qual que é o objetivo, Senhor? É para me moldar? Então me molda. Então vai, porque não tem como sair da olaria de Deus. E às vezes ele usa essa situação que nos afeta. Porque o que afeta uma mãe? Né? Você que estava no contexto de irmã, às vezes pequenininha, não viu tanto, né? Mas esses contextos. Mas teve uma criação, né? Cristã, né? Porque ela pegou a parte cristã, ela Sim. veio assim, mas não foi diferente. Você não foi diferente como mãe também, não creio eu, porque a gente faz as coisas tentando acertar também. Mas você crescendo nesse contexto, vendo a luta da sua mãe, isso também te impulsionou. Falou assim, não, eu não vou para esse lado, não, meu jovem, eu tenho que ir para. Eu tive que aprender. Teve, né? Porque, assim, o exemplo, né? O exemplo, ele fala mais do que palavras. Então, eu, nesse contexto todo, vendo os meus pais, né, nessa situação, eu vivi muitas situações também de traumas, né, que, graças a Deus, hoje eu consegui deixar que Deus trabalhasse na minha vida, no meu coração, no meu psicológico, porque não é fácil você ser criança e enfrentar situações de polícia, invadir sua casa, de muitas das vezes ver seu irmão sendo ameaçado e às vezes chegar, ver ele todo machucado, porque eu já vi cenas assim, né, dele chegar às vezes drogado em casa, brigar em casa e eu naquela situação muito complexa. Então não é fácil. Mas é aquela coisa, né? Mãe sempre é mãe. Minha mãe, ela sempre foi aquela mulher que, mesmo diante de todo o cenário, ela nunca deixava a peteca, digamos assim, cair. Não deixava. Eu falo que eu era para ser uma menina depressiva, sabe? Problemas psicológicos, assim, absurdo. E graças a Deus, toda a minha vida, nunca precisei tomar nenhum tipo de remédio para ansiedade, depressão, nada disso. Nunca precisei chegar ao ponto de fazer acompanhamento psicológico. Não estou dizendo aqui que não é necessário, né? Tem pessoas que precisam, mas o meu caso não foi necessário, porque minha mãe, ela sempre forjou esse caráter em mim. Você precisa ser forte. Você precisa superar isso. O legado dela de querer, de fazer assim, né? De manter você, mas também foi o Senhor, né, Fabi? Totalmente. Porque se não fosse o Senhor também, quando a gente vê uma mulher forte, como eu te vejo aqui agora, eu não vejo só ela, eu vejo a mão do Todo-Poderoso segurando ela nessas situações. Porque poderia cair numa depressão profunda, poderia, mas o papai não deixou, porque tinha algo maior, né? A gente assistir isso, né, de questões. Eu também tive esse episódio de ver meu irmão sendo ameaçado, teve que ir embora porque estava ameaçado, jurado de morte. É complicado. E sempre dando trabalho, mas eu também dei, mas eu fui uma pessoa assim que, quando o Senhor buscou, foi... Então, eu creio que no que Deus faz durante a caminhada do milagre, enquanto você canta, é o Salmo 26, né? Adorador. Chorando, semeando com lágrimas, voltarão com os feixes. É adorador, ele é diferente com Deus. É diferente, mas essa fé é forjada nesses vales. O adorador, ele é diferente com Deus. O adorador tem momentos que ele se sente assim, eu estou totalmente nas tuas mãos. Não é só cantar e ministrar essas palavras bonitas, não. É viver isso de verdade. Senhor, eu estou totalmente nas suas mãos. Seja feita a tua vontade. Sim, por inteiro. E assim, eu sempre costumo ter esse posicionamento, porque é uma realidade minha. Sim. E eu sempre falo em casa, eu falo, olha, vocês não estão em primeiro lugar. No casamento, eu faço 34 anos de casada, agora dia 21.
34 anos de casado, só tive um namorado, com ele eu me casei com 17 anos. E eu sempre falo com meu esposo, amo você, mas você não está em primeiro lugar. Isso que tem. Amo os meus filhos, luto por eles, mas eles não estão em primeiro lugar. Tem algo em mim que está em primeiro lugar, e é Jesus. E não preciso assim ficar demonstrando isso como uma religiosa, não. Uhum. Eu sei o lugar dele em mim. Sim. Sabe, assim, e é o suficiente. É o suficiente. Eu sou muito tranquila com relação à minha vida com Deus. Sim. Muito tranquila. Nada assim tão religioso, nada tão pegajoso, mas uma realidade que eu vivo todos os dias. Todos os dias. Eu costumo dizer que nós precisamos ser constantes. Sim. Não uma fé que oscila. Hoje eu estou explosiva em Deus, eu estou. Amanhã eu já estou mais ou menos. Amanhã eu estou mais ou menos. Não. Eu sou constante. Fabiana, que você está vendo aqui hoje, você pode ter certeza. Se você encontrar comigo 6 meses, é a mesma Fabiana. Eu aprendi esse alinhamento, é um alinhamento espiritual. Não é o que as mulheres de hoje, a igreja, as famílias em si, precisam de alinhamento com Deus. Fé não é nada que oscila o tempo todo. Hoje estou lá em cima, amanhã estou embaixo. Surgiu um problema, eu estou lá em cima, estou embaixo. Surgiu uma novidade, eu estou lá em cima. Oscilando o tempo todo. Não, você precisa estar constante, alinhada com Deus. Isso é fé. Isso aí. Isso eu carrego comigo. É isso que eu tive que aprender. Então, quando eu cheguei nessa fase da adolescência, né, que eu me batizei, eu conheci Jesus, né, que aí eu fui começar a ter a minha vida particular com Jesus, que aí eu saí da dependência um pouco da minha mãe. Eu tive que aprender isso, gente. Hoje eu falo, se, né, isso não vai acontecer, mas se minha mãe hoje sair da igreja, eu sei quem é Jesus. Então, eu não tenho uma fé firmada na minha família, eu tenho uma fé firmada em Jesus. Então, o que eu deixo hoje para as muitas mães que perguntam, como você é jovem, com 22 anos de idade, né, com essa verdade toda, porque eu conheci Jesus, né? As pessoas, elas precisam procurar ter experiência com Jesus. E quantas experiências nós tivemos com Jesus? Que a gente falou assim, se não fosse Deus, eu acho que eu não estaria nem aqui contando isso para vocês. Por isso que é raízes, né? Por isso que é raízes, porque a raiz, ela te dá essa estrutura de você passar pelos ventos, de passar pelos tempos de chuva, pelo tempo da seca, pelo tempo de florir, né? Pelo tempo dos frutos, mas em todo momento, a raiz que está sustentando em todas as estações é a mesma. E o importante é a gente ter essa constância de falar, eu tenho essa constância em Deus, eu quero viver para Deus, mas olhando para o autor e consumador da fé, independente das tempestades, porque muitos hoje não permanecem, porque as raízes também não estão firmes, né? Eu vejo assim que vem os ventos, vem as tempestades, qualquer vento derruba a pessoa por causa dessa falta de constância. Exatamente. Né? E hoje a gente precisa entender que nós temos essa visão, né? Essa percepção do que é o evangelho e o que é aquilo que Deus tem feito na nossa vida através desses momentos que a gente precisa perseverar. Não é quando está tudo muito bem. Não. É quando os ventos e as ondas vêm nos destruir, vêm tentar nos destruir. Aí a gente vai ver aonde que a gente está firmado. Né? Sim, sim. E é muito importante a gente focar nisso. Mas eu queria até saber de vocês mesmos sobre essa questão de permanecer e qual foi o momento que vocês subiram no altar que você falou assim, Deus, estou bem hoje não, como é que vai sair o louvor aqui? Eita! Sim. Aí entra o verdadeiro adorador, né? É o verdadeiro adorador. Chorando por dentro e o rosto transparece a alegria por estar na presença de Deus. Mas o Senhor sabe que está chorando por dentro. Houve um momento na minha vida assim, que foi um divisor de águas, porque tem momentos que você acha que você vai perder mesmo. E eu tive que olhar para dentro de mim e dizer o seguinte, e se eu perder? Se eu perder essa agora, eu acredito que eu não vou ter estrutura, não. Acho que isso vai me desabar, de verdade. Acho que eu vou perder a estrutura. Mas eu não perdi, Deus não me permitiu perder, né?
Eu já tive meu filho jurado de morte por algumas vezes. E isso abalou muito, porque abala muito uma mãe, né? Quando a mãe recebe uma notícia como essa, ela realmente mexeu com a sua carne. Pode mexer com o carro, com a casa, com o seu financeiro, com tudo, mas quando mexe na sua carne. E era uma cruzada que estava acontecendo na nossa igreja na época, isso tem muito tempo, ele ainda era menor de idade. E eu tinha que participar dessa cruzada, não era necessário ir, não era obrigatório ir, mas dentro de mim impulsava, falei assim, eu preciso louvar o meu Deus, e é nesse momento. Porque não é que vai ser bom para Deus, vai ser bom para mim. Eu vou estar testando a minha fé agora. Eu vou estar colocando em prática agora a minha fé. Exercendo, atuando em momento de dor, um momento de dor. Porque eu estava realmente muito ferida. Muito ferida. E falei, eu acredito que vou sair desse louvor, já vai ter acontecido. Mas eu vou assim mesmo. Vou subir naquele altar, se Deus me permitir. E eu vou adorar. Vou adorar como se não tivesse nada acontecendo. E Deus foi tão maravilhoso que não aconteceu. Né? Porque, querendo ou não, foi uma forma de Deus também Eu brincar. acredito, porque as pessoas não querem ser testadas por Deus. Todos nós vamos ser levados na fornalha, viu? Sim, e várias vezes. Várias vezes, de alguma forma, de alguma maneira, a prova da fé. Né? Eu acho que nós vamos ser levados a testes com Deus. Então, eu, para mim, me sinto que foi um momento que Deus ele me provou como, né, provou Abraão lá com Isaac. Leva seu filho lá, que hoje eu... É porque para se comparar com Jó, tem que Não é? dar uma envergadura a Bíblia mais tá aí, pior. deixando esses relatos assim. Sim. Olha a situação de Abraão, tem que ir lá sacrificar Isaac. Para provar que ama. E ele ia sacrificar. Ele tinha essa disposição. Tá vendo? Só que o negócio é a gente querer ter essa disposição O também. coração como mãe. dele, Isaac foi Sim, sacrificado. tá aí o segredo. Não, foi Deus que me deu. Deus tem todo o direito e poder de levar a hora que Ele quiser. Então, nesse momento, eu vou viver o que Deus me permitiu para viver. Seja feita a sua vontade. E assim, eu superei, foi um louvor maravilhoso. Deus curou pessoas nesse dia, eu não estava bem. Eu não entendia por que eu não estava bem e Deus estava curando. E as pessoas sendo batizadas no Espírito, e renovo na casa, e pessoas depois procurando, né? Falando, nossa, Deus me curou essa noite nesse louvor. O que aconteceu? Eu falei, não sei te falar, não sei. Foi ele, né? Era sobre nós também. A gente Não é? tá no pó da rabiola lá e ele falar, não, vou te usar ainda pozinho, porque é eu que faço, né? A gente prova tem tá que aí. ter, porque A prova tá aí. quando Paulo fala, né? Porque é quando estou fraco, aí é que eu sou forte, né? O seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza, ou seja, a gente é mais usado quando tá mais no pozinho. E né? para que o ego também não suba. Também. Né? É o que Porque esse Paulo momento fala. te mostra, sou eu que estou no controle. Lembra? Você não estava É. legal aquele dia. Aquele dia você poderia ter tido uma perda muito grande. Uhum. Você não estava legal, mas eu te usei aquele dia, eu que estava lá. Foi. Então isso não deixa com que o ego do adorador transpareça. Não, eu que fiz, aconteceu. Você viu como Deus me usou lá? Não. Não fui eu, porque eu não estava bem. Se for olhar a nossa situação. Eu não queria nem ir. Quantas não queria nem ir. vezes, quantas vezes o coração está quase pulando para fora? Eu falei, Deus, o que eu vou pregar aqui? Eu estou arrebentada aqui. Ou às vezes acontecia uma situação dentro de casa, antes de você ir para o culto. Demais, o que mais acontece? Meu Deus. Mas nessa jornada de vocês, o que eu mais admiro é essa perseverança também de não deixar de frutificar na obra. Não deixar as situações afundarem, porque tem muita mulher que mesmo, às vezes, fazendo a obra, elas deixam transparecer também aquilo que elas estão vivendo de uma forma mais vitimista. Ai, mas, irmãos, eu estou aqui cantando, mas vou dar o meu melhor para Deus, mas eu estou passando uma situação. E aí a pessoa fala assim, para que você está cantando se você está se colocando lá embaixo? É adorar quando Deus não responde. Como que é, não era assim? A Amanda Vanessa cantava. É onde não vê essa perspectiva. Mas, no mais, eu vejo assim que Deus faz através de nós. E a questão da ética também. Tem uma questão da ética também, porque as pessoas não estão ali totalmente para querer saber do meu sentimento, elas querem Deus. Sim. As pessoas têm sede Sim. da presença de Deus. E quando você está na posição de ministrar, é o momento de você deixar que Deus te use para Ele falar o que Ele quer com a igreja.
não é um momento de você totalmente se abrir ali o coração, porque acaba sendo muito sentimentalismo, né? Porque é um momento sensível seu, sim. Mas a igreja tem sede de Deus. Sim. Vocês são um canal. Naquele momento é necessário você deixar ser canal. Lá no seu cantinho, no seu quarto, aí você chora, aí você se desmancha, aí você grita, aí você morde, você faz Tem tudo. local, né, Fábio? Tem. O altar não, o altar é o momento em que Deus vai usar o vaso deles, os servos, para que a igreja seja alimentada. E glória a Deus pela vida de vocês. Esse Hoje posicionamento. eu queria ouvir mais vocês, mas estamos aí com o tempo bem apertadinho. Eu peço perdão. Mas eu espero que, aonde vocês vão, Nós que agradecemos, vocês voem voos mais altos. Amém. esperamos muito E que nunca vidas se sejam esqueçam edificadas. daquilo que Deus anda fazendo e faz. Porque nos começos a gente às vezes não entende. Mas Deus, mas por que tem que ser dessa forminha? É. Mas Deus ele vai caminhando, vai apresentando pessoas, né? Deus une propósitos. E eu vejo que Deus vai fazer muito mais na vida de vocês. Amém. Não só por isso que quando eu vi vocês ministrando, eu falei assim, tem fogo, tem unção, mas também tem humildade. Sim. Porque querendo ou não, tem muitos hoje que não adoram por humildade. É só por questão de reconhecimento e para o próprio ego. E eu vejo assim, e o Espírito Santo, ele confirma com a gente quando a pessoa é um adorador Testifica. genuíno, que é o que está faltando, verdadeiro adorador, que o Senhor falou, né, que busca. Mas eu queria agradecer vocês imensamente por ter vindo, eu sei que é muito, né, mas Deus vai abrir mais oportunidades. Sim, eu quis estamos ouvir vocês, porque eu sei que Deus sempre tem um feito. prazer estar aqui. Muito obrigado mesmo. Nós que agradecemos. E voltem mais vezes. E para você, a Raíssa tem mais um recadinho. E aí, galera, um recado importante da Implantar Telecom. Sabe o que garante que você assista a sua transmissão sem travar? Uma conexão estável de verdade. É só apontar a câmera para o QR Code aqui na tela e falar com a gente agora mesmo.